praticamente decretado, né? O conteúdo eu já finalizei. Pode só falar sobre o zero da função, mas eu vou comentar na aula de hoje, tá? Que é uma coisa bem rápida também, tá? Então, eu queria resolver com vocês essas 6 questões, tá? Essas 6 questões aqui, até a 7ª também, né? Acho que até a 6. Até a 6ª questão, ou até a 7ª, deixa eu ver aqui. Não vou resolver todos os itens, né? Por exemplo, a 5ª questão, não vou fazer todos os itens, vou fazer um item de cada questão. A gente tem alguma noção básica do nosso conteúdo, tá? Aí a 3ª questão, ela envolve o conteúdo que eu ainda não expliquei, mas eu vou comentar na hora de resolver. É bem simples isso aqui, que é o zero da função, certo? Então, vamos lá. Primeira questão diz assim, ó, dada a função f de x igual a 3x menos 7, determine, aí no item A ele quer que você calcule o f de 0, certo? Aí no item A ele quer que você calcule o f de 0. Então, deixa eu minimizar aqui. Você viu nada, né? A função é f de x igual a 3x menos 7. Ali quer que você calcule. Nessa daqui dá pra gente fazer mais de um item, porque é bem rápido de fazer, né? No item A ele quer que você calcule o f de 0. No item B ele quer que você calcule o f de 1. E no item C ele quer que você calcule o f de menos 2. Certo? Ok. Vamos lá. Então, a função dada é f de x igual a 3x menos 7, né? Aí no item A que você calcule o f de 0. Então, pessoal, uma questãozinha bem simples aqui, né? Para você calcular o f de 0, né, lembra como é que é a fórmula da função, né? Seria f de x igual a y, né? F de x igual a y. Então, esse 0 aqui, ele está substituindo quem? Está substituindo aqui, ó, nessa fórmula geral, ele está substituindo o x. Então, você vai simplesmente substituir o x por 0. Nesse caso aqui, você vai substituir o x por 0. Então, a minha função ela vai resultar em quê? Vamos ver, vai ficar assim, ó, f de 0 agora, tá? Não é mais f de x. Antes era f de x porque nós tínhamos uma variável x. Mas agora, como eu vou substituir o x por 0, então vai ficar f de 0, tá? Então, meu f de 0 vai ser igual a 3 vezes 0 menos 7. Certo? Então, meu f de 0 vai ser igual. 3 vezes 0 vai dar 0, né? 0 menos 7 dá menos 7. E acabou aqui. Né? Basicamente é isso. No nosso item B, ele quer que você calcule o quê? O f de 1. Tá? E é o mesmo procedimento. Você basicamente vai substituir a variável x por 1. Então, vai ficar f de 1 é igual a 3 vezes 1 menos 7. Então, meu f de 1 vai ser igual a 3, que é 3 vezes 1, né? Menos 7. Então, meu f de 1 vai ser igual a menos 4. Certo? Então, é isso. E no meu item C, ele quer que você calcule quem? O f de menos 2. Certo? O f de menos 2... f de menos 2 vai ser igual, né? Então, ficar f de menos 2 é igual a 3 vezes menos 2 menos 7. Então, meu f de menos 2 é igual a menos 6 menos 7. Então, meu f de menos 2 vai ser igual a menos 3. Basicamente é isso daqui. Tranquilo, pessoal? Essa parte aqui? Todo mundo conseguiu entender? Sim.
Sim, Érico. Eu acho que Oi? Eu entendi, eu acho, alguma coisa. sim. Sério. Como assim? Se você acha que sim, então provavelmente teve uma coisa que não entendeu. Foi que você não entendeu aí. Vou explicar o que eu não entendi. Deve Você, tu começar de novo só pra fixar certo. assim. Basicamente a questão ela dá a função, tá aqui a função f de x igual a 3x menos 7. Isso aqui ele deu. Aí ele quer que você calcule o f de 0, o f de 1 e o f de menos 2. Tá? Então basicamente o que, é que vai acontecer? Você vai simplesmente substituir a variável pelo valor que está dizendo. Então para você encontrar o f de 0, você vai substituir o x por 0 e vai resolver a conta. Ficaria 3 vezes 0, que é 0, 0 menos 7, menos 7. Para calcular o f de 1, em todos os casos, você substitui a variável x por o valor que está dizendo. Se é f de 1, você vai substituir o x por 1. Se é f de menos 2, você vai substituir o x por menos 2. E vai resolver a conta. Por exemplo, calcular o f de 1, né? 3 vezes x, vai ficar 3 vezes 1. Porque 3 vezes 1, 3. 3 menos 7, menos 4. Então, f de 1 é igual a menos 4. Basicamente é isso. Ok, obrigada. Deu para entender? Sim, sim. Ok. Então, deixa eu apagar tudo aqui. Próxima questão, pessoal. A próxima eu vou pular, tá? Porque não perder muito tempo. Ó. A questão 2, ela é do mesmo jeito, né? Ó. Considere a função, só que agora em vez de ser uma função f de x, é uma função g de x. É a mesma coisa. Só que em vez de ser a função f, é a função g, não muda nada. Aí aqui a função ó, é menos 4x mais 8, aí ele quer que você calcule o g de 8, o g de 6 e o g de menos 3. Então essa questão é do mesmo jeito, você vai substituir o x pelo valor 8, tá? E vai resolver a operação. Tá? Então só muda que em vez de ser uma função f, é uma função g, mas o procedimento de resolução é o mesmo. Tá? Vocês acham que vocês conseguiriam resolver essa questão aqui? Sim, acho que sim. Acho que sim. Sim. Tá. Você só pegar o número e substituir lá no G, Substituir, acho que sim. exatamente. Então, por exemplo, calcular o g de 8, ficaria assim, ó, g de 8 é igual a menos 4 vezes 8 mais 8. G de 8 menos 4 vezes 8 mais 8 e resolve essa conta. G de 8 é igual a menos 32 mais 8. Que seria menos 4 vezes 8 primeiro, né? Então depois soma com 8 e você tem o g de 8. Então bem, é a mesma coisa, tá? O jeito de fazer é o mesmo. Então vamos pular para a terceira questão. Determine o zero ou as raízes da função. Pessoal, eu não expliquei ainda o que é zero da função. Tá? É a única coisa que falta para finalizar o conteúdo de função afim. Bem rápido, tá? O que é o zero da função? O zero da função você consegue encontrar primeiro algebricamente, né? O que significa o zero da função? O zero da função você obtém simplesmente igualando a função a zero. Então o nome já diz, zero da função. Você vai igualar a função a zero. Então, por exemplo, supondo que a questão deu a função aqui, f de x igual a 2x menos 8. Essa é a função. Aí eu quero que você calcule o zero dessa função. Como é que eu faço para encontrar o zero da função? Para encontrar o zero da função é só você considerar que a função ela vale isso daqui, ó, f de zero. Opa, desculpa. Só você levar em consideração que a função f de x é igual a zero. Tá? Então, para você encontrar o zero da função, você simplesmente vai igualar a função a zero. Então, você vai dizer nesse caso que 2x menos 8 é igual a zero. Pronto. Então, basicamente é assim que você encontra o zero da função. Você vai igualar a função a zero. E, logicamente, você vai responder essa equação. Você vai resolver essa equação. Então, ficaria 2x igual a 8. Né? Passa para o outro lado, fica positivo. Então, x igual a 4. Ok, então é isso aqui. Tá? Então, zero da função, algebricamente, você obtém como? Igualando a função a zero e resolvendo ela. É isso. Isso é trabalhando a função algebricamente. Tá?
Geometricamente, nós sabemos que a função ela tem duas características, uma função algébrica e uma função geométrica, que é dos gráficos, né, do desenho e tudo mais. Graficamente, o que é que o zero da função representa? O zero da função indica exatamente o ponto onde o gráfico toca o eixo X. Isso aqui é muito importante, pessoal. Então, ó, supondo que eu tenho aqui um gráfico, tá? Um gráfico de preto. Aqui, pronto, sei lá. Nós sabemos que o gráfico ele vai tocar os dois eixos, né? Ele vai tocar em um momento o eixo X, que é esse daqui, e em outro momento ele vai tocar o eixo Y. Nós já sabemos quem é que diz esse ponto. Deixa eu ver se vocês lembram. Quem é que fala, quem é que informa o ponto onde o gráfico toca o eixo Y? Quem é que informa isso? Tem como determinar o valor desse ponto sem fazer conta. Quem é que informa esse ponto? Vocês lembram? E aí, pessoal? Ninguém lembra? Desculpa, eu não lembro não. Não? Vamos lá. Uma função afim, ela tem essa forma aqui, né? Ó, vocês lembram disso? Ax mais b. Certo? F de x igual a x mais b. Esse a, ele tem um nome. Qual é o nome dele? Coeficiente angular. É o valor desse a. E esse b, ele tem um nome também. O valor desse b, isso aqui foi na nossa primeira aula, tá? O valor desse b, ele se chama coeficiente linear. O a, ele tem uma seguinte importância, né? O a, ele diz se a função é crescente ou decrescente. Isso aqui já foi explicado, pessoal. Eu estou revisando para vocês, tá? Então, o a, ele pode ser positivo ou ele pode ser negativo. Se ele for positivo, eu digo que a minha função ela é crescente. Ou seja, ela é assim mesmo. Se o a for negativo, a minha função é decrescente. Ou seja, ele diminui. Tá? Isso é o que o a fala. E o b? O b está ali para quê? O b informa alguma coisa. O que é que o b diz? O b, pessoal, tá? Que seja a última vez que esteja falando, tá? Para que na próxima aula eu faça de novo essa pergunta e vocês lembrem, tá? Então o b, ele diz, ele informa o ponto onde o gráfico toca o eixo y. Certo? De novo, o valor do b informa exatamente o ponto onde o gráfico toca o eixo y. Então, supondo aqui que o b é 8, tá? O b vale 8, tá? Então, se o b vale 8, significa o quê? Que o gráfico, quando tocar o eixo y, vai tocar lá no ponto 8. Certo? Então, o valor do b é exatamente o valor que o gráfico toca o eixo y. E por o b informar isso, muita gente acha que o a indica a posição que toca o eixo x. E não é assim. O a só diz se a função é crescente ou decrescente. Mas existe uma coisa que indica o ponto onde toca o eixo x. Quem é? É isso aqui. É que eu estava falando antes. É o zero da função. Então, o zero da função, para você encontrar ele algebricamente, é muito simples. É só você pegar a função e igualar a zero. Só isso. Agora, geometricamente, né, graficamente, o zero da função indica o quê? Indica o ponto onde o gráfico toca o eixo x. Deu para entender? Sim. Quem é que indica o ponto onde o gráfico toca o eixo y? O b. É o b. Quem é que diz o ponto onde o gráfico toca o eixo x? O a? Tem. Não é o a. Cuidado que eu falei isso, senão confundir. O a não diz onde o ponto toca o eixo x. Quem diz isso é o zero da função. O a só diz se a função é crescente ou decrescente. Ok? Deu para sacar isso aqui? O a é crescente ou decrescente. Exato. O a só diz se a função sobe ou desce. Quem diz onde toca o eixo x é quem? É o zero da função. Faz o seguinte, pessoal. Ó, vou fazer o seguinte. Ó. A questão 3, ela quer que você calcule o zero da função. Que eu já expliquei como é que faz, tá? É muito simples. Você pega a equação igual a zero. Por exemplo, fazendo aqui... Zero da função.
pegar aqui a função b, ó, né? Então, g de x é igual a menos 2x menos 20. Então, como é que eu faço para encontrar o zero da função? Eu ficaria menos 2x menos 20 é igual a zero. Tá apresentando? Oi? Menos 20 barra zero. O senhor tá apresentando? Porque eu não tô vendo a tela. Tá todo mundo, pessoal? Tá assim? Sim. Vocês estão vendo na tela? Tá Né? preto. Estão vendo? Pois eu acho que é só pra ti, então. A Esther falou? Isso. E eu? Vocês não estão vendo não na tela? Eu tô. Vou parar aqui e vou. Eu e Stephanie não, mas tudo preto. A minha internet também tá muito ótima, então vou recarregar a página antes de entrar. Pronto. Melhorou, hein? Pronto. Pronto. Certo, então, por exemplo, nessa questão aqui, tá? Então, você vai pegar a função e vai igualar a zero. Então, por exemplo, no item B, ele quer que você calcule o menos 2 g de x igual a menos 2x menos 20. Quer que você calcule o zero da função. Então, você vai pegar o menos 2x menos 20 e vai igualar a zero. E vai resolver, vai passar para o outro lado, para lá. Tá? Então, essa questão aqui, basicamente, você vai fazer isso. O que eu vou fazer? Eu vou pular para a questão número 4. Tá? Aí na questão número 4, eu vou responder, ó, ela quer que se faça o esboço do gráfico, ela quer que se desenhe o gráfico. Então eu vou responder basicamente quase tudo que eu sei de função, né? Eu vou desenhar o gráfico, eu vou analisar o coeficiente A, eu vou analisar o coeficiente B e eu vou fazer o zero da função, fazer tudo. Pessoal, basicamente, o que você precisa saber sobre função afim? 5 coisas. Isso nessa quarta, gente? Isso, na quarta. Basicamente você tem 5 tópicos que basicamente as questões trabalham bastante sobre função afim, né? Fora o que é, fora como é que é a forma geral, essas coisas, né? O tipo de questões, né? Primeira coisa que você precisa saber em relação à função afim, né? Desenhar o gráfico. Desenhar. Segunda coisa, analisar o coeficiente B. Entender o que o B representa. Tá? Analisar o coeficiente A. Entender o que o A representa. Analisar o zero da função. Determinar o zero da função e o que é que ele representa. E por último, saber encontrar a lei de informação. Saber montar uma lei de informação. Que foi o que eu expliquei na aula passada. Que aí vai dar um sistema que você tem que montar. Caralho. Tá tendo ali, viu? Relaxa, vamos lá, vamos continuar. Então, basicamente, são essas 5 coisas que você precisa entender. Né? Vocês estão ouvindo aí? Estão ouvindo aí? Tá, porra. Não, só daquela batida no. Deu pra ver? É teus vizinhos, era que estão brigando? É. Só que eu acho que eles estão no condomínio aqui. Acho que veio fumar putaria ontem aí, mas chegar a polícia aí e tal. Eles são um casal de gays, sabe? Assim, eu não me meto, entendeu? Eu não sou esse morador de condomínio reclamando e tal. Eu tô nem aí. Tô nem aí. Aí eles sempre gente aqui. Putz. Esse pode Então, pessoal, estamos aqui novamente. Não, sem brincadeira. Então vamos lá. Eu vou pegar a questão número. Vou pegar a questão número. O item A eu não quero. Por que eu não quero? Ó, para você ver como você já consegue analisar uma função de jogo com outros olhos. Por que eu não vou fazer o item A? Porque, ó, tá vendo aqui o valor do B? O valor do B é menos 8. O que significa? Que o gráfico vai tocar o Y lá no menos 8, eu já sei.
E o gráfico para tocar no menos Lá 8 vai embaixo. ser lá embaixo. Eu não quero. Eu vou pegar o item C. Ó, tá vendo que quando você entende já as coisas, já consegue ver de uma outra forma, né? As funções. Realmente. Pronto, então vamos lá. Verdade. Eu vou desenhar. Eu quero que você desenhe, tá? Como eu vou fazer E só um aí, item, Éricos, essa letra que vem na frente não do importa FG, nada. Não importa nada. Pode ser uma função F, pode ser uma função G, pode ser uma função H. É só para determinar o nome de uma determinada função, mas não influencia em nada, tá? É tanto que Tá ele bom. botou F, G, H, I. Né? Então, só para deixar claro que não vai influenciar. Então a função é quem? A função é menos 4x, né? Era a função g, né? Função g de x era a função menos 4x menos 4, eu acho. Vou conferir aqui. É às vezes, né? Não? Menos 4x menos 4. E é a função h, né? A função g. Mas tudo bem, eu deixo a função g mesmo, não tem que apagar. Não vai influenciar em nada, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, pessoal, vamos fazer o que a questão está pedindo, tá? Vamos desenhar o gráfico. Quando você desenha um gráfico, você já consegue encontrar todas aquelas outras coisas, tá? Então vamos desenhar o gráfico, né? Primeira coisa para você desenhar o gráfico, alguém lembra da aula passada? Que eu expliquei isso aqui. Ah não, não foi nem aula passada. A aula passada eu expliquei como é que eu encontro a lei de formação, né? Foi as aulas anteriores, acho que foi a aula retrasada, né? O primeiro passo que você vai fazer é o que? Montar uma tabela, tá? Olha como é que monta a função. O primeiro passo é você montar uma tabela, né? Uma tabela x e y. Aí os valores de x, quem vai dizer é você, tá? É você que vai escolher os valores de x. Esses valores eu já deixei pré-determinado para vocês. Eu disse que vocês escolhessem quem? O valor menos 2, o valor menos 1, o valor 0, o valor 1 e o valor 2. Lembra que eu falei isso aqui? Menos 2 ao 2. Pronto. Então você vai escolher sempre esses valores. E vai substituir na função, no lugar do x. Então para esse caso vai ficar assim, ó. Menos 2 vezes menos 2. Oh, desculpa. Menos 4 vezes menos 2. Menos 4 vezes menos 2 vai dar menos 8. Menos 8. Menos 8 menos 4 vai dar menos 12. Eita caralho. Menos 12. Então, ó, eu já sei que eu não vou usar esse ponto aqui, tá? Eu vou desprezar esse ponto, porque é muito grande, tá? Menos 2, então eu não vou usar. Então eu vou lá pegar o menos 1, né? Então quando for menos 1, vamos fazer de cabeça. Vai ficar assim, ó. Menos 4 vezes menos 1. Putz, ah não, pessoal, agora que eu me liguei, aqui dá positivo, ó. É menos 4 vezes menos 2. Só um instante, pessoal, segura aí. Ok. Então, em paz. Voltei, pronto. Sim, vamos lá. Eu errei aqui, agora que eu percebi, tá? Vamos lá. O que eu estou fazendo? Eu estou substituindo esse valor x aqui nessa função x aqui. Nesse valor x. E calculando o valor de g de x. Então, ó, substituindo o x por menos 2. Então fica menos 4 vezes menos 2. Que dá mais 8, tá, pessoal? Desculpa. Menos com menos dá positivo. Mais 8. Aí mais 8 menos 4 vai dar quanto? 4. 4. Deu para entender o que eu fiz? Mais ou menos, eu não entendi muito Mas, bem. Érico, você tem que Pronto, fazer, vamos lá. tem que fazer esse coisinha aqui, sempre para montar um gráfico. Isso, tem que fazer sempre. Sempre no gráfico tem que fazer isso aqui. Fazer o x, o y, aí o x, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. E você vai substituindo esses valores na função e calculando. Vamos lá de novo. Eu vou pular, vou fazer por menos 1 porque é a mesma coisa para não ficar repetitivo. Ó. Eu vou substituir o x por esse valor aqui, ó, menos 1. Então vai ficar, ó, menos 4 vezes... Por que você quer vezes? Porque tá aqui, ó, menos 4. Eu tô pegando exatamente isso daqui e colocando aqui. Só que eu tô tirando o x e botando menos 1. Então fica menos 4 vezes menos 1, menos 4. Menos 4 vezes menos 1 dá mais 4. Lembrando que menos com menos dá positivo. Né? Mais 4 menos 4 vai dar 0. 0.
Ok. Agora quando for 0, menos 4 vezes 0, 0. 0 menos 4, menos 4. Deu pra entender isso aqui? Deu pra entender? Deu? Sim, sim. Quando for 1, menos 4 vezes 1, menos 4 vezes 1 dá menos 4. Menos 4 menos 4, menos 8. Menos 8. Quando for 2, menos 4 vezes 2, menos 8. Menos 8 menos 4, menos 12. Eu vou fazer o seguinte, pessoal. Esse falou menos 12 eu vou desprezar, tá? Não vou considerar, porque ficou muito grande e tal, né? Eu vou deixar só esse daqui, tá? Então vou montar o gráfico agora, tá? Como é que eu vou montar o gráfico? Vamos lá, x, né? X vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Menos 1, lembra que é negativo, tá? Menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7. Vamos lá, então vamos montar o gráfico. Lembra que aqui é x e aqui é y, tá? Então vamos lá. Quando x for menos 2... para todos, tu fez Oi? Não entendi. 7 para todos? 7 bichinhos? Assim? Como assim? Calma aí, eu não entendi, Stephanie, a pergunta. Vai. Stephanie, Esses tracinhos que tu fez 7 não, pronto, muita gente tem dúvida nisso. Pode ser quanto você quiser. Tipo aqui eu contei até 8, aqui foi até 8, aqui foi até 7. Não tem problema, você conta até quanto você quiser. Entendeu? Por isso que eu desprezei o 12, porque se fosse para pegar o menos 12, ia ter menos 9, menos 10, ia ter lá embaixo. Eu não queria fazer isso, tá? Um gráfico tão grande assim. Então você bota quantos você achar necessário. É tanto que aqui eu só botei 7, aqui eu só botei 7. Por quê? Porque aqui só coube 7, eu não queria fazer maior. Mas, se precisar, eu vou ter que fazer. Tá? Vamos lá, então pro primeiro ponto aqui, né? O ponto 1, tá? Então o valor x é menos 2. Aí tu vai procurar o x menos 2. Esse é o x, menos 1 é aqui, menos 2 é bem aqui. Ok. Aí você vai pro y. Qual é o y? 4. Tá vendo? y4. O y4 é pra cima. Então vai ficar, ó, 1, 2, 3, né? Ó, 1, 2, 3, 4. Bem aqui. Então você vai ligar esse ponto. Eu falo aqui como se eu... Com esse. Bichinho. X menos 2 e y4. E vai marcar a ponta. Essa aula eu já expliquei, tá? Como é que faz o gráfico. X menos 1. Vamos pro próximo. Esse aqui já foi, tá? Já foi. O próximo agora. X menos 1. Então, x menos 1. E o y é 0. Se o y é 0, o que é que vai acontecer, ó? Vai ficar em cima do menos 1. Bem no meio. Bem em cima do menos 1. Próximo. X é 0. Não tem x. E o y é menos 4. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Bem aqui. Tá? E por último, x1, y menos 8. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8. Bem aqui. Então, x1, y menos 8. Lá embaixo, ó. Bem aqui. Chegou aqui, ó, fez os 4 pontos, né? Aqui só deu 1, 2, 3, 4. Esse aqui eu desprezei, que fica muito lá embaixo, né? Então, chegou aqui, você vai ligar os pontos. Você vai ligar os pontos. Então, lógico, ficou meio esquisito o desenho, mas porque o gráfico não tá, né? Esse plano cartesiano não tá bem Se fosse pra feito. gente desenhar na prova, tinha que fazer bem certinho, né? Porque... Na Meu prova Deus. fica bem certinho. Porque, ó, o que não vai deixar o gráfico ficar certinho? Não é esse aqui. Não é esse aqui. É o desenho do plano cartesiano. Entendeu? Porque tá vendo? Os espaços tem que ser do mesmo tamanho, os espaços. Aí, geralmente na prova eu já deixo o plano cartesiano montado, já feito. Mas se você fizer no caderno, ele fica bem certinho. É porque aqui eu tô fazendo pelo mouse, então, tipo, pra escrever os números já é ruim. Uma régua, fazendo Pronto, direitinho. faz na régua, fica perfeito. Fica perfeito.
Aqui eu já estou fazendo um mouse que já é ruim escrever os números. Imagina para deixar a mesma distância, fazer uma reta, fica meio complicado. Mas fica bem direitinho. Até fazendo um quadro, fica bem certinho, tá? Ok, pronto, acabou a questão. Só o que eu queria, na verdade, a questão ela pede só para você desenhar. Tá aqui, desenhei. Só que eu quero ver outras coisas. Aí chegou aqui, pessoal, você pode olhar para peça aqui, tá? Era só para encontrar o gráfico. Eu quero encontrar outras coisas. O que eu quero fazer? Eu quero analisar tudo que eu aprendi até agora para ver se realmente coincide com a realidade. Olha que louco. Vamos lá. Vocês lembram os pontos aqui? Esse aqui é o -1, né? Esse ponto aqui, vocês lembram qual era esse ponto? Eu apaguei, ó. -1, -2, -3. Esse aqui era 0. Esse aqui é o -4, né? Esse aqui, Menos ó, 4 aqui. é o y -4 e o x 0, né? Lógico, x 0. E esse aqui era o x -1. Beleza, vamos lá. Então, primeira coisa, ó. Tá aqui a função, né? G de x é igual a -4x menos 4. Vamos lá. Primeira coisa que eu vou analisar cada coisa. Eu vou analisar o A. O A, positivo ou negativo? Nessa função, pessoal, quanto é que vale o A? O A negativo. Quem é o A aqui? Você sabe quem é o A? Menos 4. É, porque existem dois menos 4. Mas é o primeiro ou o segundo? O primeiro. O primeiro, beleza. Então o A é menos 4. Primeiro? Perfeito. Do lado do O A é menos X. 4. Ou seja, o A é negativo. Se o A é negativo, o que deve acontecer com a função? Ela ser A decrescente. função é decrescente. Confere. Olha, tô sabendo. Confere. Beleza. Show. O A deu certo. Vamos pro B. Quanto é que vale o B? Quanto é que vale o B? Menos 4 também. Menos 4 também, por coincidência. Menos Né? 4. E o que é que o B indica? O B indica o ponto onde o gráfico toca o eixo Y. O ponto de o Y. E realmente, ó, o gráfico tocou o Y no menos 4. No menos 4. Deu pra entender isso aqui? Sim. Agora vamos para a matéria nova Então, de hoje. se fizesse isso e não desse, estava errado. Se fizesse o quê? Se utilizasse esses critérios para fazer o Meu desenho? Deus do céu. Não, se não desse. Tipo, Se não desse, estava errado. se fizesse aqui, aí se tivesse errado é porque estava errado. Estava errado. Se, por exemplo, se o teu desenho tivesse tocado o Y no menos 2, estava errado. Porque o B é menos 4, como é que pode? Então eu estou conferindo, entendeu? Estou verificando se a teoria, que é isso daqui, confere com a prática. Entendeu? Agora vamos para o último que foi a aula de hoje. O zero da função. O que é que o zero da função indica? Primeiro, o que é que ele indica? O ponto onde o gráfico toca o x. Cuidado, pessoal. O ponto onde o gráfico toca o y, quem diz é o b. O ponto onde o gráfico toca o x não é o a, tá? Muita gente acha que é o a. É o zero da função. O b indica o ponto onde toca o y e o zero da função indica o ponto onde toca o x. Érico, Oi. se do gráfico você for fazer a função, como eu ia saber que o A é menos 4? Não entendi isso. Por causa disso aqui, ó. A forma geral. O A sempre é quem está do lado do x. Sempre uma função afim vai vir um coeficiente acompanhado com a variável x e um coeficiente sozinho. Então nesse caso Não, aqui, isso ó. eu não entendi. Mas eu queria saber como que tu soube que ali que o A ia ser menos 4, porque no desenho não tá. Não consigo. O A menos 4 tá aqui, ó. Eu acho que deve estar se confundindo. Como assim? Tá dizendo? Aqui, tá falando esse ponto aqui? Não, se tu fosse fazer pelo desenho, se não tivesse recebido. pelo desenho não dá pra saber. Não dá pra saber. Ah, Pelo não desenho, dá pra encontrar. exatamente. Pelo desenho, só olhando o desenho eu consigo determinar de cara duas coisas. O quê? Se o A é positivo ou negativo, apenas. Por quê? Porque está decrescente. Eu consigo determinar o B, porque é o ponto onde toca o Y, e eu sei qual é o zero da função, que é o ponto onde toca o X. Agora, o valor do A, eu não sei. Aí, para encontrar o A, tem uma técnicazinha que eu consigo resolver. Entendeu? Que eu explico daqui a pouco para tu como é que faz. Mas só olhando pro desenho, não dá. Entendeu?
Como é que eu posso fazer olhando para o desenho? Posso fazer isso aqui, ó. F de x, olha aqui a macumba. Não é ax, para você ver como função, tem tanta coisa que a gente pode debater. Ó. Olha a pergunta que tu fez. Tem como descobrir o A? Não tem. Mas eu sei o B. Não sei o B? Sei o B, sim ou não? Sim. Sei o zero da função? Sim ou não? Sei. É isso aqui, é o menos 1. Quem é o zero da função? O zero da função é o f de x, pessoal. Então, ó, eu posso fazer o seguinte, ó. Substituir. Quem é o A? Não sei. Quem é o X? Qualquer coisa, né? Qualquer número. Vamos botar X aqui. Quem é o B? Deixa eu ver, 10 horas, vai. Que horas são, pessoal? 10 horas? Que horas são? São 10 horas? 10 para as 10. 13 para as 10. Tá, tem que ser rápido, porque eu vou acabar logo que tem outro. 13 para as 10. Tá bom, tá bom. Ó, então vai ficar assim, ó. A vezes X, né? Quem é o B? Passou pela minha. O B nesse caso aqui, ele é o quem? Ele é o menos 4. Igual ao f de x. Quem é o zero da função? Menos 1. Não é isso? O menos 1. Sim. Ah, É, precisa que o menos 4 não tá em parênteses. Cancela esse Zero aqui. da Nesse caso aqui não vai dar para encontrar. Ó, o A dessa forma não dá, vai ter que fazer pelo sistema mesmo. Eu vou explicar na próxima questão. Então vamos lá, deixa só finalizar aqui, pessoal. Então vamos lá, o A, ele confere, né? Deu uma função decrescente aqui, decrescente. O B, ele deu menos 4, porque é o ponto do y, menos 4. E o zero da função, quem é o zero da função nesse caso? É o menos 1. Por que o zero da função é o menos 1? O que o zero da função indica? O ponto onde toca o x. Conferindo para saber se realmente é menos 1. Como é que eu encontro o zero da função? O zero da função eu encontro igualando a função a quanto? Zero. A zero. Então deixa eu conferir aqui, ó. Menos 4x menos 4 é igual a zero. Vamos resolver essa equação. Menos 4x é igual a 4 positivo. Passa o menos 4 para o outro lado. Multiplica por menos 1. Vai ficar x igual a menos 4 sobre 4. E adivinha? Menos 1. Então, antes de fazer o desenho, eu já consigo descobrir tudo isso, ó. Só pelos critérios, só pelas nossas dicas. Então, eu já sabia antes que o zero da função era menos 1. Ou seja, eu já sabia que o gráfico ia tocar o x no ponto menos 1. Eu já sabia que o gráfico ia tocar o y no ponto menos 4. E eu já sabia que a minha função era decrescente. Eu já sabia de tudo isso antes de começar. Pronto, era só o que faltava agora. Agora depois. Era só o que faltava. Pronto. É isso. É a furadeira. Deve estar geladeira. de alguém. Ah, tá. Depois de 1000 anos aí, finalmente eu sinto que estou entendendo. Pronto. Não é possível que em algum momento da vida você não achar um negócio desse. Tinha que acontecer, algum momento da história, né? Pessoal. Ver quantas aulas já foi? 5 de função. Meu Deus. Vamos fazer aqui a última questão para ver se dá tempo. Sim, estou muito orgulhosa. A última questão significa assim, ó. Determine a lei da função, tá? O item A é 0 em 1 e 1 em 0, tá? Deixa eu pegar aqui. 0 em 1 e 1 em 0, que é para decorar, né? 0 em 1, 1 em 0. Isso aqui foi a última aula, tá? Foi a aula de quarta-feira. Que é o último tópico que você precisa saber de função afim, que é como encontrar a lei de informação, tá? Então, o primeiro passo que você tem que fazer é montar o sistema, tá? Montar o sistema. Essa questão vai ficar um pouco rápida por causa do nosso tempo, tá? Só tenho 10 minutos. Então, se não entender, relaxa que na próxima aula a gente conversa um pouco mais. Quando for na quarta-feira eu faço outra live de função afim, aí eu finalizo a função afim, para na segunda-feira da próxima semana a gente começar a função quadrática, né? Então, chega de função afim, pelo amor de Deus. Então vamos lá, vai ficar um pouco rápido essa questão, tá? Então o primeiro passo é montar a função, montar o sistema, tá? Lembrando que eu sempre tenho que obedecer a forma geral, ax mais b, tá? Mais b. Então nesse caso aqui, ó, lembra que o primeiro valor é o x e o segundo valor é o y, tá? Isso aqui é um par ordenado. E no par ordenado, sempre o primeiro valor é o x e o segundo valor é o y. Olhando para a função, quem é o x?
O x está bem claro, né? O x é esse daqui. E quem é o y? O y você pode procurar e não pode ver, mas ele está aí. Alguém sabe me dizer quem é o y? Agora eu quero ver. Quem é o y? Como assim, quem é o Y? Não é B. Não é não? O y não é b. O b é b. O y é isso aqui, ó. F de x. Lembra que eu botei isso aqui uma vez, ó. F de x igual a y. Uma vez eu botei isso aqui em alguma momento da vida, eu acho que você deve se recordar aí de alguma forma. Então, o meu y é quem? É o f de x. É a função igual, é o que está igualado, né? A função toda. Minha função f de x é o próprio y, tá? Então, o x é o meu x mesmo, tá aqui. E o meu y é o meu f de x. Então, o que eu vou fazer? Eu vou substituir o x por 0 e o y por 1. Então, vai ficar o seguinte, pessoal. Vai ficar assim, ó. A vezes x. Quem é x? 0. Continua. Mais b é igual a f de x. Eu só estou trocando igual para botar depois, tá? Não muda nada. Só que quem é meu f de x? Meu f de x é y. E quem é meu y? 1. Pronto. A mesma coisa que eu fiz para esse ponto, vou fazer para esse. Então vai ficar assim, ó. A vezes x. Então vai ficar a vezes 1 mais b é igual a f de x, que o f de x é y, que nesse caso é 0. E pronto. Montou isso daqui, agora é só responder esse sistema, tá? A vezes 0. A vezes 0? 0. Então isso aqui não tem. Sobrou quem? B igual a 1. Acabou. B né? igual A vezes 1. A vezes 1 é A. Mais B igual a 0. Agora eu vou responder esse sistema fazendo o método da substituição. Eu substituo B por quanto? Por 1. Então fica A mais 1 é igual a 0. E isola o mais 1. Então fica A igual a menos 1. Pronto. Qual é o meu grande objetivo? Encontrar o valor dos coeficientes, que eu já encontrei. O A é menos 1 e o B é 1. Encontrou o valor de A e B, você vai montar o sistema agora. Ou você vai montar a função agora. Então vai ficar assim, ó. F de x é igual a... Quem é o A? Menos 1. menos 1. Vezes a variável, que é quem? X. Menos 1 vezes x, pessoal, eu vou botar só assim, ó. X. Menos x. Mais b. Quem é o b? Ok. 1. Pronto. Montou a lei de formação. A lei de formação é essa. Isso seria na questão perguntando a lei, Isso, seria a última questão. pedindo para você fazer. Isso, seria essa questão aqui, ó. Entendi. Às vezes eu sei o que fazer, mas eu não associo a pergunta aí. Seria essa questão aqui, ó. Determine a lei de Digo que eu função. não sei, mas acaba que eu sei, eu não sei Essa questão associar. aqui, ó. Determine a lei da função. Então, ele quer que você encontre a lei de formação. Basicamente é isso. Tá? Pessoal, a sexta questão, ele quer que você também encontre a lei de formação, que eu deveria fazer a mesma coisa. Só que só pelo que nós aprendemos, já dá pra gente eliminar um monte de coisa. Por exemplo, ó. Olha aqui, ó. Olha as dicas. A função sobe ou desce? A função é crescente ou decrescente? Pelo Aonde? desenho. Aqui, pelo desenho. Cresce. Ela é crescente? Decrescente. Se a função é decrescente, o meu A, ele é positivo ou negativo? Negativo. Então já sabemos, ó, que não pode ser o item B, porque o meu A é positivo. Certinho, tecladinho aqui com todas Tá as vendo? parafusos. Outra coisa, olha o ponto onde o gráfico toca o eixo Y. Olha o ponto onde o gráfico toca o eixo Y. Fica bem mais fino, note, para desenhar lá. Não sei. Aqui a gente tem Então, o o B, tira ele vai desse ter que salário, ser 6. Então, ó, já sobrou quem, ó? Sobrou o item E, sobrou o item D e sobrou o item A. Já melhorou alguma coisa. Certo. Verdade. Outra coisa que eu posso fazer aqui. Quanto é que vale o zero da função?
Tem zero da função aí. Tem. 4. 4. O que foi que falou aí? Pode ela. Esse é. ano. Perfeito. O que é o zero da função, pessoal? O zero da função é o ponto onde o gráfico toca o eixo X. Onde toca o X. Exato. Verdade. Então a maneira mais fácil de você responder essa questão é usando as dicas. O que eu faço agora? A gente vai tentando. Você pega essa função, ó, menos 2 sobre 3x mais 6 e iguala a zero. Faz o zero da função e vê se dá 4. Se der, vai para o braço. Aí vai para D. Igual a zero. Se der 4, só 1 vai dar, tá, pessoal? Então essa daqui vai dar. Porque Esse aí, é um processo de resolver, que é o que eu não gosto de fazer, tá? Eu acho injusto fazer isso. Eu não gosto de resolver. Você pode ver como eu não gosto de resolver nenhuma questão de marcar usando itens. Nunca fiz isso, nunca. Eu só faço isso quando eu apelo mesmo. Quando eu não consigo, aí eu uso os itens. Mas essa pra você é da maneira mais fácil. Tem outra maneira de fazer, tá? Qual outra maneira de fazer? Que seria que eu faria se eu tivesse explicando a questão. Pegando os pontos, ó. Que ponto é esse aqui? Qual é o par ordenado desse ponto? Quem é o x? 0. Quem é o y? 6. Agora para esse ponto aqui. É zero? Quem é x? 6. O x. Aqui. Quem é o x? 4. 4. Quem é o y? 0. 4. Aí você faz a mesma coisa que eu fiz agora há pouco para essa questão. Entendeu? Monta o sistema, resolve o sistema, monta a função, aí você já vai encontrar direto qual é a função. Então você olhar fazendo nesse formato, você só olharia os itens só para saber qual é o item certo. E usando aquelas dicas, você vai utilizando os itens para te ajudar na questão. Então você tem esses dois jeitos de fazer, tá? Pessoal, eu vou finalizar aqui, senão vou me atrasar para a aula de 10 horas, tá? Então seria basicamente isso. Quando for quinta-feira, quarta-feira, a gente faz outras questões. Tem outras questões bem interessantes aqui pra gente resolver, tá? A gente vê isso aqui na quarta-feira. Mas deu pra melhorar alguma coisa aí pela aula de hoje? Mais ou menos, mais ou menos. Mais ou menos? Acertei. A maioria. Tá. Só na aula de hoje. Ok. Acaba de acordar. Então, pessoal, é isso. Valeu, até a próxima.